Olá, meu nome é Ana Laura Magalhães, eu sou especialista em investimentos e hoje eu convido aqui o Henrique Breda, que é o responsável por um dos melhores fundos de ações do Brasil. De fato, um dos mais procurados. Quando você olha ali na lista de fundos de investimentos na XP, vai em ações e começa a filtrar por rentabilidade, ele tem duas estratégias que sempre estão ali em primeiro e segundo lugar. É o Alaska Black, né, e o Alaska Institucional. Henrique, se apresenta pra gente e já apresenta a diferença dessas estratégias, por favor. Bom, obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer vir aqui para a XP, falar sobre os fundos, a gente vive disso, gosta disso, é nosso hobby, nosso vício, então a gente adora. A diferença entre as duas estratégias é com relação às outras coisas além de ações. Então os dois fundos têm ações exatamente na mesma proporção, só que o Alaska Black Institucional é o nosso long only, ações puro, é o FIA tradicional. O Black, que o pessoal mais conhece, o nosso carro-chefe, é exatamente as mesmas ações, só que a gente pode ter estratégias em câmbio e em juros. A ideia de ter câmbio e juros é, ora, quando o mercado está super favorável, a gente poder adicionar mais risco no fundo, então vender dólar ou vender juros, que tem sido majoritariamente a nossa estratégia desde 2015. Mas elas existem fundamentalmente para proteger o fundo quando chegar a hora. Só que isso é estrutural, não é vamos comprar dólar que parece que tem um Ibope que vai sair ruim. Olha, vamos comprar juros porque eu acho que o Guedes vai dar uma entrevista e vai ser um desastre. Não é para isso. É quando a gente achar que o Brasil está caro, jantar aqui em São Paulo está mais caro que em Nova York, os juros brasileiros ficou extremamente barato, as ações caras demais. Então, como é um FIA, a gente não pode baixar de 67% de alocação, a gente vai poder vender índice, a gente vai poder comprar dólar, comprar juros, e a gente consegue deixar o fundo preparado para passar por um ciclo de baixa nas ações. Então a gente montou o Alaska Black, o carro-chefe da casa, para ele ser um fundo de longuíssimo prazo para o nosso capital. A gente não quer ficar aplicando e resgatando do fundo se a ação está bom ou se a ação está ruim, então a gente quer que o fundo seja flexível para poder passar por todo o ciclo das ações, que são ciclos de 7, 8 anos bons, 5, 6, 7 anos ruins. Então foi por isso que a gente montou o Alaska Black do jeito que ele é hoje. O institucional foi demanda de fundações, demanda de clientes para um fundo puro de ações para servir como um veículo de alocação para alguém que quer uma pizza de fundo. Cara, tem um multimercado de preferência, tem um fundo de crédito da preferência e queria alguém para tocar só ação long. E aí a gente montou esse fundo. Entendi. E como é que você justifica hoje, né, atingir toda essa rentabilidade? Porque de fato é muito exorbitante você conseguir 40% de rentabilidade num ano tão volátil quanto 2018. E qual a sua perspectiva daqui para frente, né? Principalmente porque o mercado já estava precificado em relação ao Bolsonaro, querendo ou não. Quanto mais perto do resultado das eleições, mais ainda. Deu para ganhar muito dinheiro. E daqui para frente, como é que você olha a sua posição? Alguma coisa que você está mais focado ou em relação até a empresas, tá? As empresas que você mais olha, não só setorialmente, ou alguma estratégia de proteção, já que uma volatilidade tão alta te pede um pouco mais de cautela também. O que a gente vê, assim, a gente escutou muito que, olha, está precificado o Bolsonaro, as pessoas, todo mundo está falando, eu acho que o Bolsonaro vai ganhar, acho que o Bolsonaro vai ganhar. Aí a gente pergunta, você acha que o Bolsonaro vai ganhar? Acho. Quanto que você tem de ação? 1%. Não, mas quanto que dá para você ter? Não, dá para ter 20. Mas peraí, você acha que o Bolsonaro vai ganhar da boca para fora? A sua opinião que você fala não vale nada se não estiver casada com o seu bolso. Então a gente olha os fundos multimercados, por exemplo, os grandões que são conhecidos, que tem uma alocação mais ativa, pode comprar bolsa, pode vender, pode comprar dólar e tal. Os FIAs, os fundos de ações, não muda muito a alocação. Então quem é flexível não comprou bolsa ainda. Não está com uma estrutura otimista para o Brasil. Ainda estão meio com medo, tem muito dólar comprado, tem muita proteção, algumas estão sendo desfeitas, mas não partiram para uma construção otimista de Brasil, muito menos os estrangeiros. Então a tal da precificação de um governo liberal não ocorreu, zero, então está muito pequeno ainda. A gente acha que conforme os nomes vão sendo de fato emplacados, os ministros vão sendo nomeados, e conforme o ano calendário, por mais bobo que seja, o ano calendário virando,
aí gestores no mundo, profissionais, começam a ter carta branca para vir para o Brasil, fazer reunião em Brasília. Agora está definido com quem que eles vão falar na Casa Civil, com quem que eles vão falar no Ministério disso ou daquilo. E aí a gente acha que, de fato, a construção de portfólio no mundo otimista para o Brasil vai começar. Então, assim, isso aqui não foi nem um ensaio geral ainda. Então, por isso que a gente acha que tem bastante para vir. Agora, quais as ações ou setores, a gente nem fica olhando muito setor, a gente fica procurando a ação barata. Hoje a carteira tem um certo foco, mas não vai ser assim nos próximos 6, 7 anos aqui. Por enquanto está bom. Tem bastante ação de commodity. Então a gente tem lá Vale, tem Suzano, tem Braskem, tem Petrobras, tem a Magazine que a gente não consegue vender, porque ela sempre fica surpreendendo a gente, então a gente mantém. E tem algumas que a gente carrega já há bastante tempo, não andaram ainda, a gente acha que ainda vai vir a pernada boa delas, que é Marco Polo, Randon, Comgás, não para de gerar caixa. Então, é uma carteira que está com bastante empresa com exposição em mercados cíclicos globais, commodities, ou ciclo local. Então, caminhão, ônibus, transportation. O que a gente não tem, por enquanto, nada contra as empresas, mas a gente acha caro, por enquanto, são as elétricas, utilities, bancos, serviços financeiros. Então a gente está um pouco fora, mas a gente está estudando. É mais ou menos isso. Entendi. Você falou que acha que a gente ainda está vivendo um ensaio de um grande otimismo. Sim. Como foi o primeiro dia de pregão pós-resultado das eleições? Na segunda-feira, um dia que a gente esperava que a bolsa ia bombar e, na verdade, ela acabou fechando ao contrário. Banho de água fria, né? O mercado, ele costuma fazer isso. Quando todo mundo acha alguma coisa, acontece o contrário, né? A gente costuma dizer que o Brasil é uma grande decepção sempre. Quando a gente acha que vai virar Venezuela, não vira, né? E quando a gente acha que vai virar Chile, porque a gente virou investment grade, agora a gente está virando um Canadá, não vira. Então o Brasil é decepção atrás de decepção. Então o que a gente tem lido de muitos economistas, por exemplo, o pessoal de instituição financeira e tal, existe um ceticismo muito grande com relação à equipe econômica do Bolsonaro. Então a gente vê muita gente comentando o seguinte: olha, o pessoal é preparado, o pessoal é inteligente, é liberal, mas não tem experiência nenhuma com a administração pública, não vai saber lidar com a imprensa, então vai ter muita conversa desencontrada, isso vai ser péssimo para o governo. Então, assim, a gente vê ainda uma camada de pessimismo com relação ao governo. Mas alguns gestores já estão começando a entender e falar: olha, tem grande chance de dar muito certo. Aí você fala o seguinte: tá, você se posicionou? Ainda não. Então, por isso que a gente acha que a assimetria está do lado otimista, porque o que dá para fazer é montar a posição otimista, porque a pessimista já está montada. E aí o tempo está passando, o CAGED está vindo todo mês, o emprego está melhorando, a gente já está vendo os resultados das empresas, agora vai ser surpresa atrás de surpresa. Nem é da nossa carteira, mas, por exemplo, a Hering teve o melhor semi-store sales em 6 ou 7 anos, e não foi lá mil maravilhas, mas você vê o ciclo já virando em vários setores. E quando vira, são vários e vários anos bons, assim como foram vários e vários anos ruins. Então a gente acredita que tem bons anos pela frente. E a posição otimista ainda não foi montada. Interessante. Na sua opinião, qual que é o segredo do sucesso do Alaska Black? Luiz Alves Paes de Barros, né, um cara que sabe pouquinho de mercado, né, já faz 55 anos que ele investe. Então, para quem pergunta sobre prazo de investimento em ações, o padrão a gente fala pelo menos 5 anos, mas a gente não conhece nenhum investidor de sucesso em ações que em 5 anos ele resolveu a vida dele. Pelo contrário, os grandes investidores de sucesso no Brasil ou no mundo são o pessoal de cabelo branco. Portanto, são algumas décadas, né? E isso, décadas de experiência, no caso do Luiz Alves, ajudou muito. Outra coisa que nos ajudou muito é a independência. Então a gente tem muito capital proprietário. Então a gente não fica com medo de deixar investidor com dor de barriga. Então se o cara, imagina que você tem um fundo onde
grande parte ou a imensa maioria do seu capital é de terceiros e concentrado em 3, 4 caras muito grandes. Se o fundo começa a ter queda ou volatilidade negativa, o gestor, se ele começa a receber ligação, olha, o risco está muito grande, os investidores estão nervosos, você não acha melhor diminuir? O gestor que fica com medo de perder esse capital, ele começa a ser pautado pelo cotista, ele começa a ser pautado pelo investidor, que se soubesse não era investidor, era o gestor. Então a gente não tem esse tipo de medo. Então se tiver que infartar alguém, infarta. Mas a gente segue o jogo com bastante independência, então isso ajudou bastante. E algumas coincidências, algumas sortes que é difícil de acontecer, mas Magazine ajudou bastante, a gente continua ajudando desde 2015. A gente nunca tinha visto um case se multiplicar por tanto. Rumo deu muita chance no aumento de capital, a gente aproveitou, a gente está até hoje com a empresa. Várias empresas de commodities, se a gente pegar a Braskem, Suzano e a Vale, desde quando a gente entrou, elas estavam lá em 2016 no limbo, ninguém queria. Deram 3, 4 vezes o preço. E a gente julga barato ainda, porque commodity subiu muito, o dólar subiu e agora, depois da desalavancagem, vem muita geração de caixa pela frente. Então, que tá bom, o mar tá para peixe, assim, a gente resolveu pescar quando o mar tava para peixe, não tem muita segredo. O mar tá para peixe. Você olha hoje para esse mar, o que você pega? Se você pudesse escolher uma única ação. Uma única ação, eu acho que seria ainda, ficaria entre essas 4, vai do gosto, vai. Magazine, Petro, Vale e ali Suzano ou Braskem. A gente acha que é muita geração de caixa, muito dividendo, caixa a olho nu. Não é turnaround, não é promessa, não é, talvez vai dar certo esse novo mês. Não, é risco baixo com muita geração de caixa. Então, assim, a gente acha um risco-retorno muito bom. Deve ter outras coisas aí que vão andar muito se o Brasil melhorar bastante. Mas aqui tem muito baixo risco com bastante para ganhar. Ótimo. Então, alguma dessas daí. Você falou bastante, acho que deu para entender bem sobre a posição do Alaska Black. A última pergunta é que você está parecendo bastante otimista com o Brasil, mas só quero entender, no seu ponto de vista, o quanto o cenário internacional vai acabar afetando todo esse desenvolvimento brasileiro que o mercado espera. Na sua opinião, afeta? Sim, afeta bastante via commodities. Esse é o canal de transmissão. E quando a gente olha o que está acontecendo com o mundo, então a China desde os anos 2000, 99, 2000, 2002, sempre a cada 2, 3 anos tem algum comentário sobre hard landing, tem bolha, olha, cuidado com o shadow bank. A gente vem acompanhando a China há bastante tempo e, na verdade, China está muito bem, obrigado, e não para de crescer. Se é 6,5 ou 6,6, tanto faz. A base de PIB hoje é muito maior do que lá em 2004, quando crescia 10, 12. Hoje o incremento de PIB é muito maior. Então, China indo muito bem. A Índia crescendo em ritmo mais forte que a própria China. Então, a gente vê que em alguns anos, uns 5, 6, 10 anos, a contribuição da Índia para o crescimento global vai ser muito grande, talvez parecida com China. E a gente vê ainda alguns mercados emergentes que estão no terreno negativo ou tendo que resolver problemas domésticos. Então, o que dá para acontecer daqui para frente é eles começarem a melhorar. Então, a gente tem Argentina, tem Turquia, que tem um problema, tem que endereçar algum problema interno. E a Europa, que 3, 4 anos atrás se falava de desintegração, saída da Grécia, sempre tem uma bolinha da vez, agora parece que é a Itália. Mas o fato é que a Europa, ano após ano, ela está começando a ter crescimento de PIB, construção civil está vindo. Hoje só os Estados Unidos está muito bom no mundo, mas o resto ainda tem muito para melhorar. Nessa melhoria dos outros, commodity tende a subir de preço, que ainda está muito depreciado versus outros ativos. Então, nessa apreciação de commodities, para o Brasil é super boa notícia, porque é mais celulose, é mais minério, é mais soja, é mais carne. E o que a gente não tinha, a gente não surfava isso, que é o petróleo. Então, antes, 5 ou 6 anos atrás, o Brasil era até empatado no petróleo, entre exportação e importação, mas em volume. Em dinheiro a gente perdia, a gente exportava algo barato e importava algo caro.
E desde o pré-sal, rampando, a gente está começando a ganhar no volume e no dinheiro. Então agora até o petróleo é benéfico para o Brasil. Então, a não ser que tenha algum hecatombe aí no mundo, um negócio absurdo, que de tempos em tempos sempre tem também, a gente acha que a contribuição do mundo para o Brasil não vai ser negativa, vai ser positiva. Então, tem grande chance desse governo ter a mesma sorte que o Lula teve em 2002, 2003. Interessante. Só para agora, de fato, finalizar, eu acho que ações é um assunto que causa muita intriga e curiosidade nos investidores no Brasil. As pessoas sabem que tem oportunidade de ganhar dinheiro, querem ganhar dinheiro, não tem muita paciência. Qual que é a sua mensagem final para o investidor brasileiro hoje que tem vontade de se posicionar em bolsa? Se ele está investindo em bolsa e ele está tendo mais emoções nessa atividade do que ver grama crescer, como diz os velhinhos americanos, ou do que ver um quadro, né, pintado, né, tinta, ver um quadro secar, se ele está tendo mais emoção do que isso, ele está fazendo errado. Ou ele investiu mais do que o estômago dele aguenta, ou ele não está entendendo o que ele está fazendo. Ou os dois. Então, não é para ser um negócio emocionante. Né? Se ele está com emoções, fazendo, ele é torcedor, ele não é investidor. Então, o que a gente recomenda é diminua o que você investiu e procure entender mais o que você está fazendo. A gente vê o Luiz Alves como é curioso, é exatamente o contrário do que a gente vê na maioria. Ele fica eufórico, ele fica empolgado, ele fica feliz quando desaba. Porque é ali que é legal, é ali que você planta, é ali que você pega barato. E ele fica extremamente triste, cabisbaixo depois que sobe muito, porque ele sabe que dali para frente é chato. Então, assim, se tiver que ser emocionante, é o contrário do que a gente vê por aí. Ou se puder não ser emocionante, melhor ainda. Então, corte as emoções desse negócio aí. Ótimo, Henrique. Muito obrigada. Obrigada pela sua participação. Pessoal, o Henrique Breda, então, gestor do Alaska, tá? Aqui um dos grandes responsáveis pelo Alaska Asset Management. Um fundo, né, indicado para quem tem estômago para volatilidade. 30% de volatilidade é bastante. Então, para quem tem perfil agressivo e de fato quer se estruturar e se posicionar num bom fundo de estratégia de longo prazo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, pessoal.